Olá, pessoas, tudo bem? Pegue seu cafezinho, sente-se no local confortável, porque está na hora de ligar o modo economia. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Está no ar mais um episódio do podcast Modo Economia. Meu nome é Pamela Crivellari e sou planejadora financeira pessoal. E hoje eu quero conversar a respeito da minha história com planilhas, da minha história e da história de clientes também com planilhas. Será que elas realmente são o centro de um planejamento financeiro? Vamos conversar a respeito disso. Mas antes eu tenho 3 recados para vocês. O primeiro, esse episódio agora mudou para quinta-feira. Vocês já devem ter percebido, porque hoje já estou postando na quinta-feira mesmo. Por quê? Como eu sou a pessoa que tenho que pensar no roteiro, tenho que gravar e tenho que editar, isso demanda tempo, então eu preferi manter esse episódio para ser publicado na quinta-feira, uma questão de agenda, tá bom? O segundo recado é participe do meu Clube do Livro, se você mora em Belo Horizonte ou região. Esse é um movimento que estou fazendo de forma presencial para aumentar a conexão com as pessoas e principalmente para que possamos fazer do dinheiro um assunto nada tabu. Um assunto relacionado a comportamento, para a gente poder entender o exemplo do outro, poder também falar dos nossos exemplos, das nossas vivências, e assim, com essa troca riquíssima, a gente conseguir chegar no equilíbrio possível dentro da nossa vida financeira. Hoje estamos lendo A Psicologia Financeira de Morgan Housel. Eu parti o livro em 5 partes, que eu chamei de módulos. Estamos chegando no módulo 2, e esse módulo 2 acontecerá no sábado, dia 6 de setembro, às 3 da tarde. Me procure para que eu possa falar para vocês o local do encontro. O segundo recado, aliás, é o terceiro, né? Porque o primeiro, a mudança do dia do episódio. O segundo, o Clube do Livro. E o terceiro é me encontre nas redes sociais. Eu estou no Instagram, no @Pamela Crivellari, Crivellari com 2 L's, .financas. Também estou no Substack, no Modo Economia em Palavras. Caso facilite para você, deixe o comentário aqui mesmo no Spotify. No episódio tem o local de comentários. Vou adorar ler seu comentário e respondê-lo e a gente continuar essa conversa. Ou então, caso você queira uma proximidade maior, queira entender melhor a respeito da consultoria, clique na descrição desse programa, no campo formulário, onde você, completando os seus dados, vou entrar em contato com você e a gente vai marcar um bate-papo inicial, para que eu entenda melhor a sua situação financeira, a sua vida financeira e assim também eu possa te contar como que a consultoria financeira pode te ajudar a chegar no seu objetivo ou nos seus objetivos. Então, é isso. Agora vamos falar da minha história com planilhas. Eu acho que eu já comentei com vocês, eu sou uma pessoa ex-endividada. E como ex-endividada, posso te falar que no momento que eu estava ruim, que eu estava nesse momento de baixa, neste momento de grande endividamento, eu achei que a planilha fosse ser a minha salvação. Mas não foi. Planilhas, aplicativos não passam de ferramentas que você pode utilizar ou não para um controle financeiro eficaz. Mas não é ela que vai te fazer sair de um perrengue financeiro. Ela ajuda sim a nos planejar, a entender o nosso cenário de um ano para frente, mas ela não é tão necessária assim. Vocês concordam comigo? Por exemplo, vocês podem anotar num caderno também, não precisa ser uma planilha, para que o controle financeiro funcione para vocês também. A minha ideia aqui é desmistificar esse amor que foi construído em torno das planilhas. Hoje, na consultoria, eu utilizo ela sim, até porque é uma coisa que facilita a minha comunicação com os clientes, a maioria eu atendo de forma online, e dentro do Google Drive eu coloco essa planilha para que tanto eu quanto o meu cliente possa preencher e assim eu ter contato com os dados atualizados em tempo real. Então, isso facilita muito a minha comunicação com o cliente. Mas qual o formato de planilha que é ideal? Cada um tem o seu formato. Eu não tenho aqui uma resposta pronta para você. Uma dica de ouro que eu posso te dar agora é: não pense tanto assim no passado.
O passado vai te ensinar coisas, claro, você vai entender qual tem sido o seu comportamento com relação às finanças, você vai entender, por exemplo, se tem gastado muito com cartão de crédito, com o que você tem gasto muito, se é uma questão que você pode levar para a terapia para poder entender se existe uma impulsividade nas compras, se você está tentando preencher o seu vazio, olha eu filosofando, mas é verdade. Se você está tentando preencher o seu vazio com compras, é muito interessante você também entender, e aí pensando em dados do passado, se o que está pegando para você é o seu padrão de vida. Se está morando num lugar onde o aluguel é muito caro, ou se o seu financiamento imobiliário está ocupando bastante do seu orçamento, ok? Então, sim, o passado nos ajuda a entender determinadas coisas, mas o passado já aconteceu. Não tem mais o que fazer com aquilo. Então, a gente tem que pensar no presente. E a dica de ouro aqui é você entender como vai ser o seu mês que vem. Olha que legal, estamos no final de agosto. Se você faz isso agora, entender como será o seu setembro, você terá tempo de definir medidas que você pode fazer para poder melhorar seu orçamento. Às vezes, não vai ter muito o que fazer também. Por exemplo, se você já gastou no cartão de crédito, você tem que pagar a fatura. Não tem o que fazer. É uma coisa que eu converso muito com os meus clientes a respeito do cartão de crédito, porque se você o utiliza para compras do dia a dia, compra de supermercado, lazer, para transporte, ok, pode continuar usando, não estou falando para você parar, mas você tem que entender que você está priorizando o gasto, porque essa fatura será paga no mês seguinte. E se você está fazendo isso agora, quer dizer que você já tem uma parte do seu orçamento tomado para que você pague aquela fatura do cartão de crédito. Ou seja, você está priorizando gastos, que muitas vezes são gastos supérfluos, gastos pagos no cartão de crédito. Tome muito cuidado com isso. Não é um episódio para ser de cartão, né, gente? Mas, enfim, já estou falando de cartão de crédito, vou continuar falando de cartão de crédito. Isso é uma ferramenta também, é uma forma, é um meio de pagamento. E você pode utilizá-lo para compras estratégicas, mas cuidado com a utilização do cartão de crédito no dia a dia. Beleza. Voltando aqui para as planilhas. Pamela, qual que é a melhor planilha para utilizar? No passado, eu cheguei a baixar aquelas planilhas que pareciam DRE de empresa, sabe? E eu completava essas planilhas, mas não durava um mês, porque era chatíssimo. E sendo bem sincera com você, eu não tirei nada daquilo para minha vida. Eu não sabia naquele momento que eu precisava facilitar a minha vida financeira. Que se eu tinha uma planilha super detalhada, a chance de eu largá-la de lado era gigante. A ideia é você ter a planilha ou um caderno de anotação o mais simples possível, onde você saiba o que está entrando na sua conta corrente e o que é que está saindo. E dentro do que está saindo, se há uma despesa que é fixa, se ela tem uma sazonalidade, como, por exemplo, os impostos que a gente paga início de ano, taxas de conselho, matrícula de escola. Então, ela pode ter uma sazonalidade. E a gente tem que entender que essa despesa vai entrar em determinado mês, mas que não entra em todos os meses. Em setembro, tem alguma conta que você vai pagar que você não pagaria em agosto ou que não vai pagar em outubro? Ela também tem que ser contabilizada, para você saber que parte do orçamento precisa ser direcionado para ela. E tem também as despesas variáveis. Para muitas pessoas, é o vilão aonde a gente consegue descontrolar mais. Porque se você for pensar, despesa fixa é uma despesa de aluguel, de condomínio, de financiamento, talvez, apesar de financiamento imobiliário ser uma dívida, claro, mas é fixo. Você também está pagando streaming, internet, conta do telefone celular. Não tem muito o que variar nessas despesas que são fixas, mas o variável, não à toa chama despesa variável, ele pode nos embolar. A partir do momento que a gente começa a sair mais, ou mesmo compras de blusinhas, de roupinhas, algo não programado, uma compra impulsiva, muito fácil de acontecer hoje com o e-commerce tão evoluído, com aplicativos de compra direto no seu celular te mandando as notificações para que você tenha essa vontade de realizar essa compra. A gente tem que tomar muita atenção para que nós não gastemos mais
e atrapalhamos os nossos objetivos. A planilha aqui vai te ajudar no futuro e não no passado. E isso foi a primeira coisa que me ajudou a sair das dívidas no passado. Anotar o que eu ia fazer para frente, o que estava programado. Como eu falei, passado, passado. Não tenho o que fazer quanto a isso. Enfim, aí a minha história com a planilha era o seguinte: eu peguei essa planilha, né, super cheia de detalhes, né, DRE, parecendo uma DRE, claro, e eu vi que aquilo não estava dando certo. Deletei do meu computador. Daí eu pensei, por que não eu fazer então uma coisa mais simples? Vou colocar aqui umas 3 colunas com data, o que era despesa, o valor do mês seguinte. Esse pulo do gato eu tive naquele momento. E vou vendo o que eu consigo pagar para frente. Comecei a fazer isso, já deu uma melhorada. Foi o que me salvou? Pessoal, ainda não. Porque o meu comportamento mandava muito mais do que essa planilha. Se eu gastasse muito naquele mês, no cartão de crédito ou o dinheiro da conta corrente, não adiantava eu pensar no para frente, sendo que eu já tinha atrapalhado a minha vida. Aqui, com relação a essa planilha, ela também não deu muito certo. Ela tinha muitos detalhes. Eu cheguei, inclusive, a calcular qual que era a porcentagem que eu podia gastar com despesa fixa, com despesa variável. Sabe aqueles modelinhos? 60, 30, 10, 50, 40, 10, enfim. Vários modelos eu testava e eu ficava mudando aquilo. Isso é uma coisa que chama compartimentalização. Eu tentava classificar o meu dinheiro, mas o dinheiro vem de um bolo só. E quantas vezes o que era variável para mim roubava do que era fixo? Para eu poder sair um pouco mais, comer uma besteirinha ali, pedir um delivery. Isso era muito comum. A planilha não consegue controlar isso. Quem consegue controlar isso é a gente. A planilha estava ali só me mostrando o que eu fiz. Mas beleza. Não falo que ela não me ajudou, ela me ajudou muito, muito mesmo. Eu consegui sair das dívidas, a vida, a sorte também me ajudaram, né? Além, claro, de estudo, de contatos, de estar no lugar certo na hora certa. Várias coisas aconteceram. Eu recebi um dinheiro, consegui pagar as minhas dívidas e assim eu mudei o meu comportamento e eu continuei planejando o mês seguinte, fazendo porcentagens, né? Fazendo com que uma partezinha roubasse do outro. E geralmente, sendo bem sincera aqui, sabe qual que era a partezinha que mais era assaltada? Coitada? Era de investimentos. Apesar de eu achar que aquele dinheiro, quando caía na minha conta e eu colocava no investimento, aquele dinheiro, então, eu estava priorizando o investimento, eu não estava priorizando, porque, como eu falei para vocês, eu gastava no cartão de crédito. Então, na verdade, eu estava priorizando o gasto. E meio que o que sobrava no início do mês, quando eu recebia o salário, era realmente aquilo que eu investia. Eu não tinha consciência disso naquele momento. Mas a planilha me ajudou a investir. De toda forma, eu estava conseguindo investir. E como eu tinha uma renda variável, porque apesar de ser CLT, eu tinha premiação. Eu podia receber uma premiação gorda, como não receber essa premiação. E o meu investimento estava ligado a isso. Um erro, penso, na minha gestão, mas pode ser uma estratégia para você, se você tiver um padrão de vida que esteja cobrindo essa parte fixa do seu salário. Isso, claro, se o seu salário variar muito. Então, eu achava que eu estava priorizando os investimentos naquela época, mas eu não estava priorizando. E daí, comecei a mudar o formato de novo. E eu mudei esse formato dividindo a planilha em, primeiro, despesa fixa e variável, em colunas diferentes. Depois virou quinzenada e, por fim, semanada. De toda forma, o meu movimento foi de sempre estar simplificando essa planilha, para que ela me atenda, se adapte à minha vida e eu continuo utilizando até hoje. Por que que eu utilizo planilha? Para não esquecer de pagar nenhuma conta. Uso muito débito automático, programação de pagamentos, mas para eu programar o pagamento, eu preciso daquela listinha para poder dar o ok. A planilha hoje é muito mais uma organização das contas a pagar do que realmente eu precisar dela para um controle financeiro. Eu já tenho na minha cabeça e na minha planilha as despesas fixas, sazonais, variáveis. Elas já estão listadas. Eu já tenho também a parte do investimento.
Mas, se fosse parar só nisso, eu não precisaria da planilha de fato. Hoje eu utilizo ela muito mais para uma organização da minha vida do que realmente porque ela vai me fazer juntar dinheiro. Entende? Eu podia fazer isso de forma maravilhosa num caderno. Não precisaria de nada digitalizado. Nossa, posso fazer isso num caderno? Faça. A ideia aqui é que você consiga enfrentar o monstro das suas finanças pessoais, mas saiba que a planilha é mais um meio, é mais uma ferramenta, e não o centro de um planejamento financeiro. Achei muito interessante que nesses dias para trás eu finalizei um pacote, né, uma consultoria com uma cliente, e essa cliente personalizou a planilha de uma forma que para ela fazia sentido. É legal que, para mim, a planilha dela não fez muito sentido, não. Mas para ela fez. E ela estava conseguindo organizar a quitação das dívidas dela de forma impecável. Olha que legal. Num trabalho de consultoria financeira, é claro que eu vou te apresentar ferramentas, mas a gente precisa chegar naquela que realmente será personalizada para você. Aquela que você vai falar, pronto, Pamela, agora eu estou entendendo o que você quer me falar. Pamela, é dessa forma aqui que eu consigo mexer. E a depender, nem de planilha você vai precisar. Talvez em alguns momentos precise sim, dependendo do que você traz para mim com relação a objetivos e prioridades. Muitas vezes eu vou precisar entender o seu comportamento e isso requer um pouco de escrita, um pouco de preenchimento de planilha, mas nada que seja um bicho de sete cabeças. É uma coisa parecida com um início de trabalho com uma nutricionista. Quantas vezes que eu adentrei em um escritório de uma nutricionista e ela pergunta para mim o que eu como, eu respondo de acordo com o que eu lembro, de forma retroativa, mas depois ela me fala: você vai separar um caderninho, que é um diário, e vai anotar tudo que você come durante 1, 2 semanas. É super difícil e muito chato, mas naquele tempinho era necessário para que ela entendesse a forma que eu como e as minhas escolhas alimentares. Da mesma forma é o controle financeiro. E aí, com essa cliente que estava comigo desde o finalzinho do ano passado, eu já entendi qual era o comportamento dela, mas eu também precisava dar uma autonomia maior para ela. Se ela conseguiu adaptar uma planilha para que ela quitasse as dívidas dela e a planilha não era a que eu tinha oferecido para ela, mas ela estava conseguindo fazer, ótimo, isso é sucesso também. E eu vou te falar, era algo muito simples, era basicamente uma anotação numa folha de caderno feita numa planilha de Excel. Tá ok. Pessoal, a gente tem que desmistificar essa coisa de que finanças pessoais é complexo como um controle financeiro de uma empresa, não é. Inclusive, a nossa vida, ela pode ser muito caótica. Tenho cliente que eu vejo uma vez no mês e olhe lá, porque a vida dele é tão atribulada que ele não consegue ter encontros comigo de forma semanal, por exemplo. Apesar que a complexidade, né, do caso dele não é tão alta e ele não precisa ter encontros semanais comigo. De forma mensal, a gente está conseguindo lidar com as prioridades e os objetivos dele. Mas a nossa vida pode ficar muito caótica e a nossa vida financeira tem que funcionar desta forma caótica também. Se no momento que a gente está bem, está tranquilo, tem tempo, a gente consegue manter as nossas finanças pessoais em dia, com os pagamentos em dia, sobrando dinheiro, guardando dinheiro, investindo de acordo com os nossos sonhos. De repente, a vida fica caótica. E as nossas contas também, a gente começa a pagar tudo em atraso e começa a pagar multa e aperta o nosso orçamento e a gente para de investir e de repente gasta mais no cartão de crédito, porque como a nossa vida está caótica, a gente começa a ficar ansioso, começa a fazer compras de forma impulsiva, os eu mereços começam a chegar e a gente começa a gastar, gastar, gastar com saídas, com serviços, com produtos e aí entra no cheque especial, gente, vira um bolo. Esse exemplo que eu estou passando para vocês, esse bolo, é porque a pessoa não sabe lidar com o dinheiro dela? Não. É porque simplesmente ela não estava conseguindo fazer um gerenciamento bacana da vida financeira dela. E aí a vida dela ficou caótica, de repente as finanças dela ficaram caóticas. E ela pode entrar numa dívida, numa situação de endividamento, somente porque a vida dela ficou atribulada. Desta forma, ela não estava sendo eficaz no gerenciamento de sua vida financeira. Vamos parar de pensar que planilha
é a última Coca-Cola no deserto. Ela é uma ferramenta. Mas se você tiver outras formas de gerenciar a sua vida financeira que não requerem planilha, tá tudo bem. Se você está priorizando seus sonhos, seus objetivos, conseguindo pagar suas contas em dia e ter respiro e dormir em paz com a cabeça no travesseiro, maravilhoso. É isso que a gente quer no final das contas, né? Eu não quero aqui chegar para vocês e falar, nossa, o meu modelo de gerenciamento de finanças pessoais é o único que funciona e você vai ficar rico e você vai conseguir pagar suas dívidas. Pessoal, não. Trabalho aqui a quatro mãos. Eu ajudando você e você se ajudando também. E não necessariamente requer uma planilha para a vida inteira. A ideia é realmente desmistificar isso e você entender que muito mais do que planilha, a sua vida caótica pode te atrapalhar e não tem planilha que vai te salvar nesse momento. Esse é o recado que eu quero dar para vocês. É um episódio curtinho, mas eu queria deixar esse recado aqui para vocês. Muito obrigada por me escutarem até aqui. Eu pretendo com que todos os episódios sejam em formato vídeo. Caso queira só me escutar, beleza, para me assistir, vou ficar muito feliz também. É isto, um grande abraço. Ela não estava conseguindo fazer um gerenciamento. Ela não estava sendo. Como que é a palavra? Esse é o recado que eu quero dar.